de volta com o Educador Entrevista, agora na companhia aqui do irmão Francisco. Irmão, obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde aos telespectadores da TV Educadora. Irmão, Quaresma, né? A gente tem aí esse período específico de reflexão que está conectado ao Carnaval, né? Muitas vezes aí a gente fala, né, da festa da carne, das ações, e muitas vezes as pessoas não entendem essa conexão. Não é? Bom, é muito interessante, a gente quando a gente olhar na história, né, ao longo dos séculos, onde se foi construindo toda essa trajetória, na igreja, por exemplo, a festa da Páscoa, ela, por volta do ano 200, isto é, o início do século III, é que se começou a fazer uma preparação para celebrar a Páscoa, algo em torno de 3 dias de preparação, que a gente chama de tríduo. Depois, por volta do ano 350, então nós estamos falando de século IV, é que a igreja oficializou a questão dos 40, né? Esse calendário dos 40. E nós temos, quando vamos elaborar o calendário, a data principal é a Páscoa. E a partir dali você conta tanto para trás quanto para frente. Então você contava-se os 40 para trás, que na verdade não são 40 dias exatamente, às vezes dá 39, então depende esse ano bissexto, se não é, então tem algumas circunstâncias que tem que se levar em consideração. E aí então, quando você lembrou, Luciano, da questão do Carnaval, porque tem muita gente que pensa que o Carnaval é uma coisa brasileira, né? Que é uma coisa que surgiu aqui, etc. E tal. Não, o Carnaval é antiquíssimo, o Carnaval não é daqui. Nós temos o nosso jeito de fazer o Carnaval, com toda essa alegria própria do brasileiro, etc. E modificamos, e a questão de escolas de samba, etc., blocos, etc. e tal. Mas ele já é uma coisa antiquíssima e era considerado, e principalmente na Itália, né? Então a chamada festa da carne, né? Por isso que se dizia o Carnaval. E esses 40 dias retroagindo da Páscoa coincidia justamente com o término desta festa, e daí muita gente então fazia esse link, essa ligação de que a Quaresma seria o tempo da purificação para os pecados cometidos no Carnaval, quando na verdade não é bem assim. A Quaresma, esses 40 dias é aquele período que nós lançamos hoje, quarta-feira de cinzas, e são 40 dias que a gente é chamado a refletir sobre a nossa própria caminhada, independente, porque se fosse assim, quem não dançou Carnaval no pulou não sabe ter Quaresma, né? Então não tem nada a ver. Mas a Quaresma seria feita assim. E depois, gente, a Quaresma, toda essa liturgia, essa preparação, é para os católicos, cristãos católicos, né? Nós temos muitos cristãos que não são católicos, que não observam a Quaresma. Nós temos muitas pessoas que não são nem cristãs e que não observam. Então, a gente tem que respeitar toda essa diversidade. Então, como nós temos no nosso país a maioria de católicos, né? Embora não sejam aqueles que estão ali praticantes, mas a maioria são católicos, então é que a gente diz, para este sim, é destinada à observação desses 40 dias. E são 40 dias que, na verdade, de penitência, e essa penitência, ela se traduz na abstinência, ela se traduz no jejum e ela se traduz na esmola. Começa hoje, quarta-feira de cinzas, e termina na quinta-feira, a gente chama de quinta-feira santa, com a missa do lava-pés exclusiva. O que significa isso? A missa do lava-pés não faz parte da Quaresma mais. Quando o padre inicia a missa do lava-pés na quinta-feira à noite ou à tardezinha, ali já encerrou a Quaresma e começou o tríduo pascal. Então, muita gente faz confusão, porque aí começa a falar que a Quaresma acaba no domingo de Ramos, Não, o correto é isso. É um documento do Papa Paulo VI de 1976, onde ele reorganiza toda a liturgia e o calendário, o tempo litúrgico e o calendário da igreja. Então se determinou que assim o fosse. Uma outra coisa interessante também que muita gente não sabe, mas é importante a gente saber, quando eu falei do jejum, da abstinência, etc. e tal, então, em primeiro lugar, o domingo não é dia de penitência. A igreja, né, porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia da solenidade. Então, não é dia de penitência. Então, a gente não conta o domingo nesses 40 que eu falei.
Os domingos que estão ali colocados dentro da quaresma, são domingos da quaresma, porque está dentro do próprio tempo, mas não é dia de penitência. E a igreja, ela pede para nós cristãos católicos que neste tempo, é o chamado tempo favorável, é como se Deus estivesse com o coração mais amolecido. E a igreja pede que neste tempo favorável, nós façamos penitência. Então vamos explicar como é que funciona isso. Primeiro, a penitência que nós temos, o jejum, ele tem vários tipos de jejum. Mas o que é obrigatório, aquilo que a igreja pede é quarta-feira de cinzas, ou seja, hoje, e sexta-feira da paixão. Então a igreja pede o jejum e a abstinência de carne, porque uma coisa está acoplada à outra, ou seja, quando eu faço jejum, obviamente eu tenho que fazer abstinência de carne. O contrário não é verdadeiro, porque eu posso fazer abstinência de carne sem fazer o jejum. Então a igreja pede só esses 2 dias. Então nos outros dias você pode comer carne normalmente. E aí o pessoal fica, que carne que é essa? Porque pode comer peixe, por que não estão? Será que é carne branca que pode? A explicação é a seguinte, na verdade está relacionado, nem não é com a carne, está relacionado com o sangue. Seriam os chamados animais de sangue quente. E isso já vem de uma tradição antiquíssima, né, que a nossa igreja guarda. E o peixe, ele é considerado um animal de sangue frio, não é sangue quente. Então, o sangue quente é que a carne que não poderia ser consumida. Então, aí entra as aves. Por isso que não se pode também comer as aves, né? E é claro, os bovinos e ovinos e outros animais de carne vermelha também não poderiam estar se alimentando dessa carne. É apenas esses 2 dias. Agora é óbvio, se você quer espontaneamente, por tua própria conta, escolher outros dias, as sextas-feiras é o dia propício para fazer jejum, escolher outros dias para fazer abstinência de carne. Eu conheço pessoas que fazem abstinência de carne a quaresma inteira. Ela começa hoje e vai ficar até a quinta-feira, até o sábado santo, sem comer carne. Tem gente que faz abstinência de outras coisas que não seja carne. A igreja pede carne nesses 2 dias. Tem gente que faz abstinência de chocolate, faz abstinência de bebida alcoólica, fumantes faz abstinência de cigarro, faz abstinência de doces, então de refrigerantes. Então a pessoa escolhe. Só que tem um detalhe, e isso aqui, toda a liturgia da igreja vai falar durante toda a quaresma. Nós não devemos ser hipócritas. E o que é ser hipócritas, né? Então, assim, primeiro, jejum não é regime para emagrecer. Jejum é penitência. É aquilo que me incomoda. É aquilo que é um gesto que eu estou fazendo para realmente mostrar um tipo de sacrifício a Deus. Agora, o que a igreja tem orientado? Quando você fizer, por exemplo, eu vou fazer abstinência de carne, eu vou ficar a quaresma inteira sem tomar refrigerante. Então a igreja orienta o seguinte: se você não estivesse fazendo a abstinência do refrigerante, da cerveja, do que for, do chocolate, quanto você teria gasto de dinheiro para comprar isso? Se você como um chocolate, um refrigerante por dia, teria 30 refrigerantes, 40 refrigerantes, teria gasto aí de 150, 200 reais. Então a igreja fala, então você pega esse dinheiro que você economizou e faça a esmola, ou seja, ajude um pobre. Não é dar o dinheiro para a igreja, não. É você ajudar uma pessoa que está necessitada. Uma pessoa que de repente está precisando de um alimento, está precisando de uma medicação, está precisando de um vestuário, uma pessoa que está precisando pagar uma conta de energia elétrica, de água, etc. E a pessoa pobre que não tem condições. Aí sim eu tenho certeza que o céu se alegra com o teu jejum, que o céu se alegra com a tua abstinência. Porque se você ficar sem comer, depois você não fez efeito nenhum e você economizei e põe na poupança. Não é este o sentido. Por quê? Quando nós falamos de chamado de penitência, hoje, na liturgia da igreja, para aqueles que já foram, nós tivemos missa de manhã e vamos ter na nossa paróquia, às 20 horas, tem a missa da paróquia Santa Rita, às 20 horas, mas todas as outras paróquias hoje também tem a missa de cinzas. Então, o que é feito ali? O padre vai abençoar as cinzas e ele vai impor as cinzas, o padre ou o ministro, que o padre delegar, ele vai traçar o sinal da cruz, para lembrar a cruz de Cristo, na testa de cada pessoa, e ele vai dizer, pode dizer 2 coisas, ele pode dizer assim, lembra-te que viestes do pó e para o pó has de voltar. Ou então ele pode dizer,
convertei-vos e crede no Evangelho. E faz esse sinal da cruz na tua testa. E cada fiel responde: nada, silêncio. Por que não responde? Porque a maioria das pessoas responde amém, faz sinal da cruz, ajoelha. Não. A liturgia da igreja é muito limpa, ela é muito autoexplicativa. Então, se você pegar o ritual, no ritual não está dizendo nada. Se não está dizendo nada lá, é porque não é para dizer nada. Então, ou seja, você recebeu em silêncio, volta para o teu lugar. E de onde vem essa cinza? Esta cinza, ela é produzida com os ramos que sobrou do último domingo de Ramos do ano passado. Então, o padre guarda na paróquia e depois, quando vai chegando perto da quarta-feira de cinza, ele queima e faz então a cinza com aqueles ramos do ano passado. Assim como esse ano a gente guarda os ramos para fazer o ramo do ano passado. E por que a cinza? Porque se você pegar o Antigo Testamento e os povos antigos, e aí já não é uma coisa só da cultura judaica, mas de muitas culturas religiosas, quando eles queriam dizer para alguém que eles estavam fazendo penitência, que eles tinham pecado, que tinham errado, que tinham ofendido a Deus, o que eles faziam? Geralmente eles se vestiam de sacos, roupas bem rudes, né? E passavam cinza sobre a cabeça e sobre o corpo. Então, quando você via uma pessoa com cinzas, demonstrava que ela estava arrependida do mal que fez. Então é por isso que a gente impõe as cinzas, para levar as pessoas neste tempo a se arrepender do mal que elas possam ter feito. E aí nós chamamos a atenção. Nós podemos pecar contra Deus, isso está nos 10 mandamentos, né? Pecar contra Deus, nós podemos pecar contra os irmãos individualmente, e nós temos os chamados pecados sociais, que o Papa Francisco tem falado tanto. O que são os pecados sociais? É aquele pecado que você comete que prejudica a comunidade. É o chamado pecado social. Então, quando você não respeita a natureza, você toca fogo numa coisa que não devia tocar, quando você joga uma garrafa PET na rua que vai entupir o bueiro, né? Então, ou seja, isso é pecado social. Quando você... e aí nós temos... Se olharmos o ano passado, nós falamos aqui de políticas públicas, né? Os nossos governantes são os que acho que mais pecam, socialmente falando, quando deixam de trabalhar as políticas públicas para as pessoas mais necessitadas. Então, tudo isso a gente deve refletir neste tempo quaresmal que se inicia hoje, que é a quaresma. Esses 40 dias que lembra os 40 dias da tentação de Jesus Cristo no deserto, que lembra os 40, o ano 40, o número 40, né? Os 40 anos do povo de Israel no deserto, os 40 dias de Moisés também. Então, ou seja, várias pessoas então faziam isso 40 dias como preparação para um grande fato. E nós, cristãos católicos, somos chamados agora a fazer esses 40 dias de preparação para, sim, aí podermos celebrar a Páscoa. Poderíamos até dizer, ter motivo para celebrar a Páscoa. Que motivo temos? Nós modificamos. E aqui eu chamo a atenção de vocês para acompanhar os evangelhos, as leituras durante o tempo da quaresma. E Jesus vai fazer uma crítica muito grande aos chamados os fariseus. E Jesus usa a palavra hipócrita, né? Quer dizer, é o artista, no sentido de representar, de fingir, de ser falso. Quer dizer, querendo se passar por aquilo que ele não é. E o Papa Francisco, ele tem insistido muito com isso, ele tem batido, principalmente internamente na igreja. Porque ele está dizendo o seguinte: nós não podemos ter duas caras, nós não podemos ter vida dupla. Então, ou seja, porque Jesus, quando criticava os fariseus, ele criticava no sentido, e a primeira leitura de sexta-feira, agora, próxima, que é do livro do profeta Isaías, ele faz uma crítica terrível. Vocês vêm aqui no templo, com suas vestes bonitas, se ajoelham, fazem reverência, fazem tudo aqueles gestos de piedade, mas os seus escravos estão passando fome, os seus empregados estão sendo maltratados. Então, isso é ser hipócrita. Então, quando Jesus falava dos fariseus, porque os fariseus falavam, vamos rezar para o pobre, então falava das pessoas necessitadas, etc, tal, mas eles não faziam absolutamente nada para aquele povo, né? Muito pelo contrário. Então, quando nós falamos do tempo da quaresma, é para olhar que nós
Lembrar que nós fazemos parte de uma igreja que deve ser comprometida com as mudanças que são necessárias na comunidade da qual vivemos. E é claro que aí, quando eu falo das mudanças no sentido de melhorar a vida, os relacionamentos das pessoas, etc., aí não pode ser só para os católicos, nós temos que trabalhar para atender a todos aqueles nossos irmãos e irmãs, que independente do seu credo, independente se a pessoa está passando fome, eu não vou dar comida para ela porque ela é católica, porque ela é protestante, não. Porque ela é um ser humano, porque ela é criatura de Deus se ela não é batizada, e Deus a ama. E eu preciso não ser hipócrita de fazer isso. E a Ana Júlia com uma pergunta interessante: por que cada ano cai numa data? Exatamente, é aquilo que eu falava do calendário, né? Essa data é móvel. A Páscoa, ela é trabalhada em cima do calendário lunar, tem a questão da lua. O pessoal até brincava antigamente, falava assim, toda sexta-feira santa é lua cheia, né? Então, ou seja, o calendário ele é móvel, né? Então, por isso que, a partir do momento que você fixa essa data que é a data da Páscoa, que você fica do sábado para o domingo, né, domingo de Páscoa, e aí então você vai colocando e aí inclusive todas as outras festas, que são chamadas também móveis, que se você olhar, por exemplo, a Ascensão, Corpus Christi, cada ano ele cai em um determinado dia diferenciado. Cristo Rei cai em dia. Nós temos as datas de solenidades que são fixas, né? Mas muitas delas são móveis, e são móveis por quê? Por causa justamente desse período da Quaresma que ele é móvel nesse sentido, né? Então a gente diz assim, ele estabelece os 40 dias para trás, aí vem o Carnaval, o fim de semana anterior, até terça-feira, é o tempo de Carnaval. Então isso é o que acontece na hora que você vai montar o calendário da igreja, né? Que essas festas são móveis e as que são fixas, então por isso que a Páscoa cada ano cai num dia. Perfeito. E é interessante isso, né? Que o Carnaval, mesmo sendo uma festa profana, segue o calendário. Segue o calendário religioso, é uma tradição que já vem há muito tempo, né? Então o Carnaval sempre é colocado no final de semana anterior à quarta-feira de cinzas. Perfeito. Irmão, a Walter aqui colocando também uma questão interessante, né? Como todos os anos aí a gente teve uma polêmica da questão do Carnaval ligado à fé, né? Com o desfile da Mangueira, né? E ele pergunta se o senhor viu aí a repercussão e como viu aquela retratação. Val, né? Walter. Então, Walter, eu até agradeço a sua pergunta, é uma oportunidade da gente estar também esclarecendo isso, né? Essa polêmica ela já vem bem antes, né? Quando se lançou, eu até na ocasião que tive aqui falei. E é claro que eu costumo dizer assim, eu não sou curioso, no sentido de aquilo que eu não entendo eu procuro olhar e se não falo nada, fico quieto. Agora, se dá para falar alguma coisa, a gente fala. Mas eu não vou ficar em cima do muro para chegar a dizer, você prefere não comentar, isso eu não vou fazer nunca. Mas, em primeiro lugar, quando se falou do samba enredo, porque o grande mote primeiro foi a letra do samba enredo. Eu fui olhar a letra do samba enredo, né? E confesso que olhando a letra ali, né, não vi nenhuma blasfêmia ou crime ou coisa do vilipêndio, que são coisas caracterizadas no nosso Código Penal, né? Mas aí ficava aquela expectativa, o negócio não é a letra, o negócio é o que eles vão fazer na avenida. Porque se eles vão falar de Jesus, como é que eles vão estar colocando isso na avenida, né? E aí, eu dormi todos os dias, mas esse dia eu falei, eu vou assistir esse desfile. E por que eu vou assistir? Eu vou assistir porque eu não posso falar depois se eu não tiver assistido, porque eu vou estar falando o que os outros estão falando. Eu vou ficar pegando post daqui, comentário dali, e aí eu vou estar sendo influenciado por outros. E eu quero ser influenciado pela minha consciência, por aquilo que eu vou ver, e aí eu vou falar baseado naquilo que eu vi e não no que os outros estão dizendo. Então essa é a primeira coisa. E é claro que aqui, se eu vou tomar uma posição, eu respeito todas as posições. Mas é claro que vai ter gente que não vai concordar comigo, vai ter gente que vai concordar em parte, ou não sei lá eu, mas é bom que se diga isso. E eu queria dizer o seguinte, a primeira coisa, eu falei, eu vou assistir. E eu assisti o desfile da Mangueira inteirinho. E eu confesso que eu saí felicíssimo. E por que saí felicíssimo? Porque eu nunca vi o nome de Jesus ser tão respeitado como foi no... Quem não olha por esse ângulo, pelo amor de Deus, gente, o nome do meu Deus foi respeitado por uma escola de samba. Como muitos que estão dentro da igreja não respeitam o nome de Jesus.
usam o nome de Jesus para fazer várias coisas, mas não respeitam. E eles respeitaram. Ah, mas como? Fizeram não sei o quê, fizeram não sei o quê. Bom, se você não viu, então basta a gente dizer algumas coisas. A maior polêmica que se surgiu é que Jesus não é preto, que Jesus não é índio, que Jesus não é gay, que Jesus não sei o quê, etc. E tal. E eu queria dizer o seguinte, e como negro fico tranquilo para dizer isso. Porque quem me conhece, até o pessoal, o negro fala assim, ah, mas ele não assume a causa, ele não vem com o outro. Não tem nada a ver. Né? Eu tenho tanta coisa que eu não estou dando conta, não posso assumir mais nada. Mas eu fui pregar um retiro do carnaval, Luciano, em Ribeirão Preto. Em determinado momento da pregação, né, eu disse para as pessoas que estavam ali naquele retiro, imaginem que o padre de vocês resolvessem fazer a encenação da paixão de Cristo aqui na paróquia. E ele me convidasse para eu ser Jesus. É claro que talvez iam querer colocar uma peruquinha para tampar o cabelo branco. Então ele me convidasse para ser Jesus. Vocês aceitariam? Rapaz, mas todo mundo bateu palma, ficou em pé. O senhor vai ser nosso Jesus. Eu falei, não, eu não posso. Ah, por que o senhor não pode? Porque eu sou preto. Jesus não era preto. Ah, mas de onde você tirou que Jesus não era preto? Te venderam Jesus de olhinho azul, cabelinho loiro e bonitinho. Né? Mas, então, aí eu estou citando esse exemplo dessa pregação que eu estava fazendo para dizer que as pessoas, quando olhar para mim, eu sou preto e eu podia ser, mas o outro não poderia. Né? Nós não podemos ser hipócritas. Em todas as paróquias, por este Brasil afora, pelo mundo afora, onde se faz encenação da paixão de Cristo, será que conhecem realmente a condição de cada pessoa que está ali encenando? As pessoas que estão encenando Nossa Senhora, que estão encenando Jesus, os apóstolos, Judas, etc. Qual dela é mais santa, qual é menos santa, qual dela tem esse viés de político para cá ou para lá, ou etc. E tal. Já pensou se nós fôssemos querer pessoas imaculadas para fazer a encenação da paixão? Nós não teríamos candidatos. A primeira coisa. Então, eu só estou colocando isso para não sermos hipócritas, como eu falei, mas a hipocrisia não pode nos dominar. Então, quando eu olhava o desfile, eu percebia no desfile, desde a comissão de frente, mostrando o quê? Uma atualização do Evangelho. Uhum. Uma atualização do Evangelho. Porque eu costumo dizer o seguinte, um abraço para os baianos, se Jesus tivesse nascido na Bahia, quando Nossa Senhora fosse falar para ele que o vinho tinha acabado, ele ia dizer, mainha, ou não. Ah, mas as parábolas são do homem do campo. Mas, gente, na realidade deles era criar ovelha, era uva, era aquela de trigo, joio, era essa linguagem que eles iam entender, por isso que Jesus usava essa linguagem nas parábolas. Então, quando você olhava ali para a comissão de frente, você já via isso, né? Mostrando Jesus, e ali todos eles trajados, os apóstolos de Jesus. Perseguidos, marginalizados. É claro que, e eu falo enquanto policial, quer dizer, quando você usa o policial para mostrar uma truculência, também nós nos sentimos ofendidos enquanto policiais, que às vezes se generaliza achando que todos os policiais são violentos ou estão batendo em todo mundo. Representaram a Santa Ceia, aqueles quadros que, eu não sei como é que é o nome daquilo, mas que montaram ali a Santa Ceia, deve ter ensaiado muito, porque ficou muito bem feito. E depois aquela montagem da favela, onde ele ressuscita por trás e aparece por detrás de uma favela. Eu não sei qual que é o escândalo aí. Eu queria que alguém me mostrasse onde existe um erro teológico em tudo isso daí. Não sei, eu estou aqui tergiversando. Depois você tem o carro onde você apresenta um presépio, na verdade. Onde inclusive tem aquilo que são as esculturas, né? O menino Jesus negro, o menino Jesus índio e o menino Jesus branco. Aí eu falo, mas Jesus não é índio, Jesus não é branco, Jesus não é negro. Mais uma crítica de novo, sem pé, sem cabeça. E ali Alcione vestida de Nossa Senhora e mais um outro lá vestido de José, com roupas até o joelho, ela com terço na mão, né? Passou até mal antes da escola entrar, de emocionar por aquilo que ela estava fazendo. Depois você tem o carro dos magos. Ali está a leitura. O carro dos magos, magnífico, elefante,
né, representando os povos do Oriente, da Ásia, né, o camelo e os povos árabes, o cavalo, os povos árabes, o camelo, os judeus e toda aquela cultura deles ali, e ali as alas com incenso, ouro e mirra representando ali, todas vestidas, tudo muito bem tranquilo. Depois, as parábolas. Gente, quem já leu uma vez a Bíblia já ia olhar e a ala já ia saber que parábola que era. A parábola do bom pastor, a parábola do joio do trigo. Quer dizer, tudo muito bem representado, tudo com respeito, tudo sem absolutamente nada. Uma coisa que me... E depois vai até... Depois tem a Maria Madalena, depois vai até o fim, os 2 últimos carros, o da crucificação. Aí, que muita gente... O Jesus negro baleado. Por que Jesus foi crucificado, você sabe? E por que a cruz se tornou símbolo da nossa fé? Porque antes a cruz não era símbolo de nossa fé. Não existia o cristianismo. Jesus foi crucificado porque a pena de morte tinha como forma de execução a cruz. Então não é só Jesus que foi crucificado. Muitas pessoas que eram condenadas à morte foram crucificadas. Centenas de milhares, né? Centenas, milhares. Então, naquele contexto da fé. Agora hoje, se hoje tivesse pena de morte aqui no Brasil, vamos matar alguém aqui. Seria na cruz? Não, seria no fuzilamento, seria na bala. E ele estava baleado na cruz. Agora, mas o que mais arrepiou todo mundo foi 2 coisas. Primeiro, que era negro. E segundo, que estava com o cabelinho amarelo. Pronto, aí isso complica. E depois embaixo, aí é só quem não sabe fazer leitura de contexto que não entende, né? Outros crucificados querendo dizer que outras pessoas morrem como Jesus. Por diversos motivos, mulheres, negros, gays, índios, quilombolas e etc. e tal. Estavam todos ali representados abaixo da cruz principal que representava o Cristo. É uma questão de leitura, gente, é uma questão de olhar e de ver. Porque se você me perguntasse aquilo do museu, eu vou dizer, aquilo é crime. É diferente. Agora, ali não houve em momento algum... E depois o carro da ascensão, a ressurreição, a ascensão e etc. e tal. E uma coisa que me chamou, aliás, 2 coisas que eu queria pontuar que me chamou bastante atenção. Primeira delas, todos os pessoal da harmonia, né, os diretores e tudo, né, todos vestidos de apóstolos. Né? E a entrevista da madrinha da bateria. Aliás, a madrinha de bateria com mais roupa que eu já vi na história do carnaval. Ela falou que ela não aceitou. Ela falou, se eu vou representar Jesus Cristo, eu não vou vestir esse... Parece que é um figurino que fala, né? Acho que tinham desenhado para ela, porque ela achava que era pouca roupa. Então, ela além dela colocar uma coroa de espinho na cabeça, ela colocou um manto roxo, um vestido roxo até o joelho. E pasmem os senhores, ela não sambou. Ela representou. Então, acho que... menos, gente. Vamos fazer uma leitura no seguinte sentido. Olha o que o nome de Jesus, a figura de Jesus foi capaz de fazer numa escola de samba. Porque se tivessem colocado... Eu não vi, se você viu na tua televisão, eu não vi na minha. Eu não vi nenhuma mulher que saiu de fora. Eu não vi nenhuma mulher de tapa-sexo. Ou com roupas indecorosas. Eu não vi. Então, para mim, isso daí, eu acho que é uma forma que eles respeitaram. Eles não foram hipócritas. Então, eu acho que isso é bonito. Pode você não concordar com uma coisa aqui, outra coisa ali. Eu respeito a sua posição. Quando você discorda de mim em algum ponto ou outro, etc. Tal. Mas a gente tem que aprender a fazer essas leituras às vezes. Porque senão a gente vai ficar brigando. Por exemplo, ali não houve, muita gente achava que ia acontecer, até por causa da letra do samba, a questão da política de envolver. Não colocaram absolutamente nada, o que muitas outras escolas fizeram, eles não colocaram. E a questão do chamado sincretismo, né? Por causa também do Zé Pilintra, por causa da letra, do que se falava na letra. Então, eles imaginaram que ia fazer uma salada. Jesus ia ser crucificado num ritual de outra religião, etc. Eles achavam isso, né? E a escola não fez absolutamente nada disso. E bonito, ali estava um padre da Igreja Católica, Apostólica, Romana, da qual eu faço parte. Ali estava
um pastor luterano, tinha a pastora da igreja presbiteriana, tinha a mãe de santo, tinha espíritas, tinha budistas, coisa linda, com a bandeira pedindo tolerância, pedindo respeito pelos outros, respeito pelas outras religiões, respeito por aqueles que não professam a nossa fé. E isso tudo, eu acho isso é um significado muito bonito. Onde é que você ia conseguir levar isso para um espaço público, que é o Sambódromo, e com as emissoras e com a internet, com tudo mais transmitindo, com a audiência que teve, de você ter a oportunidade de dar uma mensagem como eles conseguiram dar. Se vai ser campeão, não sei, não vai, talvez até nem seja, porque eu costumo dizer o seguinte, o pessoal falou assim, mas não empolgaram, né, as arquibancadas. Aí eu disse assim, porque quem passou antes foi a Viradouro, que era das lavadeiras, né? Muito bonito, eu estava lá esperando assistir, muito bonito. Só que eu estava acostumado a dizer o seguinte, assim, e eles levantaram a avenida, né? Mas quando a Mangueira entrou, eu acho assim, o pessoal estava tão interessado em ver que eles ficaram tão presos, porque realmente você queria ver cada detalhe. Porque se você fosse sambar, ou se você fosse dançar lá na avenida, você não ia ver se você estivesse distraindo, porque era uma sequência, por exemplo, o que a comissão de frente estava fazendo. Né? Não era só bailar ou sambar, eles estavam fazendo uma sequência, então você tinha que ficar prestando atenção. E eu acredito que isso aconteceu com as arquibancadas, porque todo mundo parou e ficou olhando, porque realmente foi bonito. Realmente conseguiram transmitir, conseguiram falar através da arte. E eu acho que isso sim é liberdade no uso da arte. E eles souberam fazer isso, sem desrespeitar, sem cometer crime, sem vilipendiar símbolos religiosos, porque eles não pegaram aquilo que era consagrado, aquilo que era abençoado para ser usado, não usaram nada disso, não vilipendiaram, muito pelo contrário. Eu acho que deram uma aula para nós de respeito àquilo que é os nossos símbolos. O Wagner, comentando isso, né, que quando se estuda, né, várias figuras religiosas, elas utilizavam de alguns elementos do profano, né, como a dança, a música, para levar a palavra. Ele cita aqui Rei Davi, São Gonçalo, né? São Francisco, né? Ninguém que mais usou do profano para introduzir o sagrado que São Francisco, né? Sem dúvida. E que, né, até o próprio Jesus, né, ia em locais considerados profanos aí, né, para levar a sua palavra, foi crucificado junto aí aos ladrões, também considerado criminoso na época, né, e nem por isso recebe advertências hoje em dia, né? Eles estavam muito mais próximos, inclusive, do profano do que do sagrado, porque o único ato aí em que o Cristo perde um pouco da compostura foi no templo com os vendilhões. Diríamos assim, vendilhões incentivados por aqueles que se diziam doutores da lei, para os donos da religião. Uhum. Porque, na verdade, se eles não incentivassem lá dentro que houvesse os sacrifícios, na verdade, não como expiação, mas como fonte de lucro para eles, os vendilhões não teriam como vender. Então, eles incentivavam para que eles pudessem vender e ganhar dinheiro, porque eles ganhavam uma cota em cima disso. Então, ou seja, e Jesus vai e faz o quê? Mete o chicote, porque ele não concordava com essa hipocrisia que estava ali acontecendo. O que você bem lembrou, foi uma das únicas vezes em que a gente percebe que, poderíamos dizer assim, isso não acontece, mas poderíamos dizer que ele perdeu a paciência, né? Agora, pegando um gancho do que você disse, é muito interessante, porque essa leitura que muita gente não faz. Porque é muito comum a gente dizer que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, entre dois criminosos. Não, ele foi crucificado como criminoso. Ele foi crucificado porque eles o consideraram um criminoso, eles o consideraram um perigo, etc, etc e tal. Tanto é que ali a gente sabe que houve, aliou-se, e o desfile trouxe isso, essa questão da guarda romana com a guarda do templo. Eram duas polícias e as duas se aliaram para isso. Por quê? Porque só a polícia do templo não tinha poder para crucificar ninguém. Os romanos davam risada quando eles falavam, não precisa crucificar porque ele falou que é Deus. Eu falei, esse povo não, essa coisa de religião não tem nada a ver com isso. Agora, a partir do momento que colocou em risco o poder político, né, e aí foi isso que eles incitaram, e foi mais uma vez o poder religioso que fez isso, que levou ao convencimento de que Jesus era um risco, porque ele se dizia rei, etc. Imagina, um risco que Jesus ia ocupar o trono do imperador de Roma. Então são essas coisas. Então ele foi considerado, e por isso que ele foi parar na cruz. E uma outra coisa também,
quando a gente está diante de uma pessoa que é um pecador quanto mais, ou diversas situações, e até às vezes quando essa pessoa morre, existe uma grande dificuldade de se falar disso, e agora nós estamos no tempo da quaresma, chamando a penitência, chamando a conversão, etc. Mas até onde pode haver perdão, até onde pode haver misericórdia, né? E aí a gente tem essa passagem que você citou, Luciano, da cruz. O ladrão estava ali. Jesus não perguntou para ele por que você fez, por que você roubou, Jesus não falou nada. Jesus simplesmente perdoou. Ele falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Jesus disse isso, e isso está escrito ali na Bíblia. Então é nesse sentido que nós precisamos. Ele olhou para Jesus e viu que ele era Deus e acreditou. Ao passo que o outro não acreditou, mas ele acreditou. E bastou isso para que todo o erro que ele tinha feito, em todas as circunstâncias, e de se perguntar por que ele estava ali na cruz. Né? Eu vim da outra vez aqui, ainda falava, né, de medir as pessoas com a mesma régua que a gente tem. Então, não é porque você obteve sucesso em determinadas coisas que todas as pessoas vão ter sucesso da mesma forma que você teve, fazendo a mesma coisa que você fez. Então, é isso que a gente pede. Independente do que você tenha feito, independente do teu pecado, independente da gravidade que ele tenha, é o tempo de converter, é o tempo de mudar de vida, metanoia, é o tempo de mudança, é o tempo de conversão, e principalmente a começar pelos nossos lares, das nossas famílias, né? Maridos que respeitem mais suas esposas, esposas que respeitem mais seus maridos, filhos que respeitem os pais, pais que respeitem os filhos, que ensinem boas coisas para os seus filhos, etc. Eu tenho certeza que a partir daí nós podemos ter uma sociedade melhor, e é esse o grande objetivo quando nós falamos da paz, quando nós falamos da harmonia, né? O Papa Francisco convocou agora, eu não vou lembrar a data, os jovens economistas para se reunir em Assis, porque ele está dizendo, nós estamos vivendo, e aí não é coisa de Brasil não, gente, é um mundo, uma economia que mata, a economia colocada como um Deus e uma economia que mata. Então o Papa está dizendo, será que a juventude que trabalha nessa área não tem coisas novas, não tem projetos novos? Nós devemos salvar, e não de estar matando. A economia está matando pessoas, porque se vive só em função do lucro, em função do dinheiro, etc. e tal, e cada vez os pobres mais pobres, cada vez os ricos mais ricos, os mais ricos mais ricos. Então, quer dizer, o Papa tem essa preocupação também. Irmão, para a gente finalizar, né, a gente sempre fala do período da quaresma e do período da retirada da carne, né, de um período aí de abstenção, mas muitas vezes se esquece do simbolismo disso, né, e do que de fato a gente tem que se abster. Sim, o simbolismo. Primeiro, você não vai atrás de nenhum post de rede social. Vai atrás daquilo que ensina o catecismo da igreja. Tá? E tudo isso que nós estamos falando está em consonância com o magistério da igreja. Então, ou seja, a igreja pede, quando ela pede a abstinência de carne, ela pede nesses 2 dias que eu falei, quarta-feira de cinzas, sexta-feira da paixão. Quem tem que fazer isso? Os cristãos católicos que têm mais de 14 anos de idade. Então, ou seja, dos 14 anos para cima, fazer a abstinência de carne. É claro, acima dos 14, se por questões médicas ou outras orientações nutricionais houver a necessidade, a igreja dispensa. Então, eu disse abstinência de carne, a igreja falou só isso. Agora, é aquilo que eu falei, você pode abster-se de outras coisas em termos de alimento, como eu citei aqui, chocolate, cerveja, guaraná, refrigerante, etc. Isso é abstinência. O jejum, e aí nós temos vários tipos de jejum. Tem o jejum, quem está obrigado? Quem tem mais de 18 anos até 60. Acima de 60 está dispensado, abaixo de 18 está dispensado. É claro que tem muita gente abaixo de 18 que faz, tem muita gente acima de 60 que faz, mas aí está livre, não precisa fazer, se não fizer não é pecado, não vai ter nada. É a mesma coisa, a pessoa acima de tantos anos não precisa votar mais, mas se ela quer ir votar, ela pode ir, não tem problema nenhum. Mas não é obrigada a fazer mais. E esses tipos de jejum? Nós temos o chamado jejum absoluto, que é um tipo de jejum que a gente só orienta a fazer as pessoas que tiverem o costume. Quem tem o hábito de fazer jejum constantemente, que está acostumado, pode fazer o jejum absoluto. O que é o jejum absoluto? Você não vai comer absolutamente nada e nem beber nada a não ser água. Então, ou seja, é preciso eu entender que o jejum, ele inicia na hora que eu acordo de manhã e não no dia anterior, porque senão eu comecei a fazer o jejum lá atrás. O jejum começa aqui e ele vai durante todo o dia até a hora que eu deitar.
Então, ou seja, eu não vou comer absolutamente nada, nem tomar suco, refrigerante, nada, só vou tomar água. E remédio também não quebra jejum, se precisar tomar remédio, pode tomar. Por que eu falo para as pessoas que não estão acostumadas a não fazer esse tipo de jejum? Porque você pode fazer qualquer um dos tipos de jejum que a igreja ensina. E tem um que inclusive chama jejum da igreja. Porque esse jejum que eu estou falando, ele pode dar dor de cabeça, ele pode dar dor no estômago, ele pode trazer consequências físicas. Então a igreja orienta, não precisa de fazer isso. Pode comer outra coisa. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. E esse jejum, ele dá um efeito reverso, que não é o que a igreja quer. A pessoa fica irritada, fica nervosa, fica brava, dando coice nos outros, xingando, ofendendo. Não valeu nada teu jejum. Porque se for para você ficar com a cara feia, chutando canela dos outros, então é preferível não fazer jejum. O segundo tipo de jejum é o jejum da igreja. O que é o jejum da igreja? Esse é o mais simples. Você vai tomar café da manhã a hora que se levantar, é claro, modere. Não vai, eu como 3 pão, 2 litros, não. Modere. Toma um café normal. Depois, o almoço, também modere, mais leve, coma menos. Só que no intervalo do café para o almoço, não come nem bebe absolutamente nada, a não ser água. Depois do almoço até o jantar, também a mesma coisa, só água. E aí no jantar também a mesma coisa, modere. Mas coma arroz, feijão, saladas, tranquilo, peixes, coma, carne não, lembra lá, ele faz jejum, não vai comer carne. E aí esse é o chamado jejum da igreja. Tem gente que faz jejum a pão e água. Ele come pão, bebe água, é perigoso da queimação, da pessoal de azia, né? Mas tem gente que faz isso. Tem gente que faz jejum de líquido, ele só toma sucos e etc., frutas. Então, quer dizer, existem vários tipos de jejum, mas o jejum da igreja é esse que eu falei. Você vai tomar as refeições normais, mas em menor quantidade, tranquilo, sem ficar bravo, sem xingar ninguém, etc. E outra coisa, a igreja pede para que você não demonstre para ninguém que você está fazendo isso. Porque, Luciano, você está com a cara feia hoje. Está fazendo jejum. Então não tem valor nisso, você está fazendo para parecer, você está fazendo para mostrar para os outros. O interessante é que ninguém nem saiba o que você está fazendo. Então, isso é o jejum, em referência à abstinência que eu falei. E por fim, a esmola. A esmola é você, não é dar o dinheiro para dízimo, igreja, não confundir. A esmola é para o pobre. E aí aquilo que eu sempre venho aqui e falo, né? Procura no teu coração, como se é a pessoa que está precisando, que está necessitando. Dar esmola não é você estar andando na rua, a pessoa pedir um dinheiro, você dá o dinheiro para a pessoa, ela vai, às vezes, vai beber pinga, vai comprar droga, e aí a sua esmola não tem efeito nenhum. Se você sabe, não dê. Né? Mas, de repente, você procura saber uma família que está precisando, uma mãe, uma criança que está precisando de roupa, está precisando, faça a sua esmola, doa alguma coisa para essa pessoa. Né? E aí sim, você tem todo esse contexto e esse sentido que você falou, Luciano, de não simplesmente ficar fazendo por fazer. Estou fazendo jejum por fazer, mas não aconteceu nada. Não é isso que a igreja pede. A igreja pede que o jejum te leve realmente a uma mudança de vida, a ser uma pessoa de paz, uma pessoa comprometida com o reino de Deus. E o reino de Deus a gente sabe que ele não é aqui, mas ele tem que começar aqui. Irmão, quero agradecer sempre a presença aqui e as reflexões no programa, deixar o espaço sempre à disposição e desejar mesmo que esse período de quaresma seja um espaço de reflexão e que nós tenhamos aí, né, um jejum de fato da maldade, né, que muitas vezes impera no nosso coração, da inveja, do ciúme, da fofoca, da fake news. Das fake news, é o jejum que nós estamos precisando fazer, né, gente? Tanta coisa que a gente tem que deixar de fazer. Então, agora, quando eu disse para não trocar, porque aí tem gente que vai falar assim, bom, então eu vou comer carne, vou beber, vou fumar e eu só não vou fofocar, mas aí faz tudo isso e ainda fofoca ainda. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês.